tem como, cara. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O que você acredita? Qual a tua... Você Não, acredita sobre o quê? Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em... Você tem religião? Cara, eu me aproximo mais do protestantismo. Eu tive no Bola de Neve e tal. Mas eu não frequento mais igreja. Eu tenho aquela fé de estar em casa, minha mãe é católica. Tive experiências muito fortes, assim, em vários momentos. Sabe, um momento difícil da sua vida que você tem uma experiência com Deus muito legal. E é isso que eu tenho de experiência, assim. É isso que minha vida move por isso. Sempre quando eu pedi... Cara, acontecem umas coisas comigo, assim, muito absurdas, assim, de salvamento, de coisas legais. Claro que eu tenho a cabeça meio de cientista e cética de saber que tudo isso pode ser coincidência ou pode ser outra coisa. Mas eu já disse isso aqui, cara, acreditar em Deus deixa minha cabeça tranquila, entendeu? Acreditar que tem outra coisa. Porque senão eu ficaria muito mais inquieto. Entendeu? Eu entendo, porque eu sou inquieto. Porque eu não acredito em porra nenhuma. Quando eu paro pra pensar... Cara, acho que ontem fazia muito tempo que eu não pensava nisso. Ah, é? Tipo, eu acho que minha mulher tava dormindo, todo mundo dormindo, eu quieto no outro quarto, que quando eu faço podcast aqui, eu faço todos os dias, eu dormi no quarto do meu filho porque eu chego muito tarde e ainda vou assistir alguma coisa. E aí eu parei o que eu tava assistindo e aí voltou essa ideia que sempre me atormenta, assim. Será que é só isso, cara? Morreu e, tipo, nunca mais você não vai ter nem consciência do que você foi, porque acabou. Isso me aterroriza, velho. Então, mas eu acho que é justamente por isso que muita gente acredita em algo. Mas é óbvio. Porque é aterrorizante. É óbvio, eu não tenho dúvida, cara. Porque assim, Você imagina os caras da caverna, quando começaram a ver, eu tô vivo, tipo, eles não sabem, eles não tinham conceito vivo ou morto. Mas de repente tem um cara comigo, esse cara tá aqui, caído, tá apodrecendo, não respira, não fala. E aí ele, que aconteceu? Isso poderia acontecer comigo, fudeu. Não, ele começa a entender que um dia vai acontecer com ele. Aí ele fala, não, mas o que aconteceu com ele? Tem um ser superior que matou esse cara vai pra algum lugar, aí ele vê que os animais, talvez aquele espírito daquele cara, talvez ele encontra no animal. Então, a gente fica construindo histórias que preenchem, porque existe uma lacuna, você concorda? Existe uma lacuna, o que tem depois, tem lacunas. Não, mas essa lacuna a gente que criou. Sim. Um cachorro não fica pensando nisso. Não, mas é porque um cachorro não é consciente não é como a gente. Autoconsciente, né? Ele não é autoconsciente. Ele tem consciência... Ele tem consciência, do o cachorro sonha, claro. Lembra de coisas. Lembra de coisas, tem a memória afetiva. Mas eu acredito que ele não sabe que ele vai morrer um dia, né? Não tem essa ideia. Acredito que a não ser que ele veja. Eu acho que não tem essa... Acho que nós somos os únicos animais que nascem sabendo que vai morrer. Isso é um grande problema. É um problema. É um problema. E é a grande vantagem da criatividade humana, porque... A nossa vida tem que ser tão intensa, a gente tem um tempo tão pequeno. Porque a gente sabe que a gente vai morrer. Ou a gente faz agora, velho, ou não faz mais. O Neil deGrasse Tyson fala isso, né? É foda isso, cara? De que o fato dele saber que ele tem um tempo limite na Terra faz com que ele tenha motivação pra acordar de manhã pra realizar o máximo de coisas que ele pode. Fazer valer, né? Até o tempo que ele tem. Mas se a gente fosse infinito, a gente ia ter uma pressa de realizar as coisas que a gente tem? Não, porque existe a chance de você fazer absolutamente tudo em algum momento da sua vida. Exatamente. Eu falo assim, Cassiano, você não fez seu vídeo da semana? Eu falo, cara, foda-se. Eu tenho a vida inteira pra fazer essa porra. Eu só tenho 1000 anos que eu tô vivendo, deixa eu viver, caramba. Deixa eu viver. Eu ainda vou fazer isso. Porque se você é imortal, você vai fazer tudo em algum momento ainda. Porque se você ficar fazendo muito, você já sente o saco logo, né, cara? Mas eu acho que é muito disso, assim. O ser humano, ele tem que lidar com essa porra. A esfirra trouxe todo esse papo pra gente. Colocaram alguma coisa nessa esfirra aí. Colocaram algum remedinho aí. Mas um amigo meu, ele fez o trabalho de conclusão do curso dele sobre história da religião. E ele foi atrás de entender o que existia de vestígio do primeiro Deus. E o que ele encontrou no trabalho que ele fez, não tô falando que é de fato, mas o que ele fez, o Luiz, né, que ele já foi meu agente, de que o primeiro Deus foi um vulcão. Porra, faz sentido, né? E aí ele explicou por que um vulcão. O primeiro Deus não foi Sol? Eu acho que foi o Sol. Não, o que te tem de registro. Tá. Te tem de registro da pesquisa dele, mas ele fez um trabalho de conclusão, foi uma pesquisa bem a fundo. De que era o seguinte, de que existia um vilarejo que morava na beira de um vulcão,
E aí um belo dia o vulcão entrou em erupção. E aí matou metade do vilarejo. As pessoas que ficaram vivas acharam que foram poupadas pelo vulcão e começaram a idolatrar o vulcão. E achar que foram poupados e começaram a endeusar o vulcão. O que é isso? É uma coisa que o ser humano é muito boa em fazer, que é o falso reconhecimento de padrão. Exatamente. A gente cria... A astrologia é uma grande prova disso, de que as pessoas ouvem 10 coisas sobre elas, 9 não batem, mas aquela uma que bate, ela lá. É porque ele é capricorniano, é porque é gêmeo, é porque... É o lance de você nunca observou um carro na rua. Você decidiu comprar esse carro, você começa só a ver esse carro na rua. E, cara, você não sabia que tinha tanto carro desse na rua. Simplesmente porque você não tava focado. Mas quando a gente quer acreditar em algo, a gente tende a ignorar as coisas que não fazem sentido e a gente se apega àquelas que fazem. Então, mas é por isso que eu não sou conflitante, porque eu sou muito tranquilo com isso que eu te falei. Eu leio pra caramba física quântica, leio pra caramba sobre mitos, né? Essa coisa de onde vem essa mitologia toda, estudo cabala... hermética, do que veio o Marcelo Deldébio aqui, estudo todas as religiões, e eu acabo acreditando em Deus pra eu poder fazer minhas paradas, porque... Mas faz sentido. Cara... Faz um puto sentido. Já me tomou tanto tempo essa angústia que eu falo, cara, eu simplesmente acredito. E eu acho que Deus é muito necessário. Na civilização que a gente construiu, no tipo de sociedade que a gente tem, Deus é muito necessário. Eu acho que se destruir essa civilização, começa 10 civilizações, em algum ponto... Sempre vai aparecer as pessoas adorando um Deus. Sempre. Porque é impossível. Mas o que mais... Quando você para pra estudar a história da religião, a quantidade de deuses que existe não cabe numa Bíblia. Porque é isso, as pessoas sempre... Tem Deus árvore, tem Deus sol, tem Deus montanha, tem Deus... O ser humano, em vários lugares do mundo, em algum ponto, encontrou algo pra endeusar. Porque isso trazia algum tipo de sentido, porque a gente não tinha todas as respostas. A gente ainda não tem muitas dessas respostas. Mas muitas. E é por isso que a gente ainda... Mas eu sinto assim, pra mim, eu acho ruim o fato de eu não acreditar em Deus, porque Mas você já acreditou em algum ponto? Ah, tá. Eu tive uma criação católica, eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão. Mas em um determinado momento da minha vida, Deus parou de fazer sentido. Entendi. Eu começava a refletir e falar, peraí, mas se Deus existe, ou ele é um sádico do caralho, porque ele tá permitindo um monte de merda, ou ele só não se importa. Porque, tipo, Mas eu tenho uma teoria depois que eu vou falar pra você sobre isso. Fala. Não, mas assim, pra mim era essa visão. Eu via que comecei a perceber que tinha muita merda no mundo. E que a idealização de um ser que criou tudo isso me parecia absurdo demais. Ah, tá, mas Deus deu consciência pra gente fazer o que quiser, ele não quis interferir. Pô, mas você é Deus! Então, mas você não tá vendo toda a merda que tá acontecendo aqui? Você não pode intervir? Mas é esse o ponto. O que você acha disso? Eu acho que é isso. Não tô falando que é verdade, não tô falando que uma religião diz isso. Eu criei uma teoria que faz sentido pra mim, que é assim, imagina que Deus é um cara muito poderoso, eu não vejo esse Deus como é o cara que... Ele é onisciente, é um cara que criou tudo, só que ele criou umas regras tão fechadas, tão duras, pra ele mesmo não poder interferir, porque ele pensou, eu vou querer interferir em algum momento. Mas ou é totalmente livre-arbítrio, ou não existe meio livre-arbítrio. Mas você não acha que criar uma regra é uma coisa humana demais? Porque, assim, regras é algo que já teve uma época que não existia regra. Não, mas eu acho assim... Que regra? É que você não tem filho. Eu penso assim, eu gostaria de um filho que não tivesse a possibilidade de errar, que ele obedecesse cegamente a mim e que fizesse exatamente o que eu programei ele pra fazer, ou que ele fosse tivesse totalmente livre-arbítrio pra escolher qualquer coisa. E, cara, se ele escolher me amar e gostar de mim, isso vai ser maravilhoso. Eu sendo pai, essa é a segunda opção, é óbvio. Porque não ia ter vantagem nenhuma em meu filho me amar e me respeitar e fazer tudo que eu acho que ele deveria fazer simplesmente porque ele foi programado pra isso. Você entendeu? Mas você pode guiar ele. Então, mas essa é a segunda. Na segunda, com livre-arbítrio. Porque se ele não tem livre-arbítrio, eu não preciso nem guiar.
Ele já tá guiado, ele tá programado. A programação dele tá do começo até o final igual. Eu tô viajando aqui, tá? Não, claro. Então, aí, por exemplo, nessa segunda eu guio ele. Porque eu quero que ele seja uma boa pessoa. Entendeu? Então eu vejo isso. Dentro dessa visão de pai, ele falou, cara, eu quero criar umas paradas aqui. A minha semelhança, eu sou o máximo parecido comigo. E eu acho que ele é falho também em alguns pontos e tal. Ele tinha umas questões lá dele. E ele criou essas coisas com esse negócio. Ele tem liberdade total. Eles vão fazer merda? Putz, vão. Mas se eu começar a interferir, eu tenho que criar uma regra pra eu não interferir. Porque senão eu vou criar eles como robôs. Eles vão fazer exatamente o que eu quero. E não vai ter nada de errado e tal. Eu acho que foi uma criação tão fantástica que ele teve que criar essa regra contra ele mesmo. Não acho que isso é bom ou ruim. Mas eu acho zero fantástico. Não, eu acho o ser humano uma bosta, mano. Não, cara. Não, claro. Eu acho assim, o ser humano, cara, ele muitas vezes é maligno, ele é destrutivo. Quando você parar pra pensar que o planeta Terra é a nossa casa, e a gente sabe que a gente tá acabando com o planeta Terra, a gente tá cagando pro nosso planeta, pra nossa casa. E a grande questão que a gente não entende é que a Terra não precisa da gente. Não.